Sejam bem-vindos, caros amigos telespectadores e ouvintes, para mais uma versão do talk show da Graça, desta produção audiovisual, que hoje vai apresentar novamente um conhecido historiador e militar, o nosso tenente-coronel piloto aviador Brandão Ferreira, que já é conhecido de todos vós, e que, portanto, pelo seu currículo, que ele não gosta que eu cite, porque acha que já é realmente conhecido, mas eu não me retraio a dizer que o Sr. Tenente-Coronel possui o curso de Aeronáutica Militar da Academia Militar, de 71 até 74, e passou à reserva em fevereiro de 99, no posto de tenente-coronel, e que, para além de todos os cursos que eu tenho vindo citado, ainda em termos académicos, possui o curso geral de guerra aérea e cerca de uma dezena de cursos de âmbito técnico-profissional, e é mestre em estratégia pelo ISCSP. Para além de conferências e múltiplos artigos em revistas de história e, portanto, revistas militares, que não é necessário citar hoje, será numa outra live. Passo, portanto, a apresentar o tema, que será um tema escaldante, o de hoje, que é efetivamente o 15 de março em Angola e todos os acontecimentos funestos que com ele se prendem. E para a lição de sapiência sobre esse assunto, vai ser o nosso tenente-coronel a desenvolvê-lo, porque, como sabem, estes acontecimentos foram perpetrados no território norte de Angola, portanto no Kwanza Norte, no Uíge e no Zaire. E, portanto, tenho até aqui um ponteiro, portanto, Zaire, Uíge, Bengo. Portanto, outro problema que depois iremos falar também dos Dembos, mas foi no Zaire, no Uíge e no Kwanza Norte que portanto, a população foi chacinada e foi efetivamente massacrada pelos terroristas da UPA FNLA, liderados por Holden Roberto, e estes acontecimentos tinham sido já, portanto, combinados no Congo e no Congo ex-belga, e, portanto, é sobre estes assuntos que o nosso tenente-coronel nos vai elucidar com a sua lição de sapiência. Portanto, o nosso tenente-coronel Brandão Ferreira, faça o favor de nos dar aqui uma lição à sua maneira, que todos os ouvintes e espectadores e os seus camaradas se habituaram a gostar e a adorar e a vibrar quando o senhor fala. Então, tem a palavra. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Duvido que haja assim tanta gente a adorar e a vibrar com aquilo que eu digo. Também há muita gente que, se pudesse, tirava-me com vegetais em mau estado. Ficarmos por aí. Mas queria começar por fazer um breve ponto de situação relativamente a isto, que tem a ver com um empolamento perfeitamente impróprio, mas muito eficaz do ponto de vista político e ideológico, que é a designação com que o comum dos mortais, e com maior incidência na parte política e intelectuais, ou até da historiografia, falam deste último conflito ultramarino, que foi feito em terras de além-mar, como nós assim sempre consideramos, e que lhe dão pelo termo de guerra colonial. Normalmente aqueles situados, digamos, à esquerda do espectro político, ou de guerra do ultramar, com aqueles situados à direita desse mesmo espectro, e para outros que pretendem ser neutros, passaram a chamar-lhe de guerra da África. É assim um pouco como a ponte sobre o Tejo, a ponte Salazar ou a ponte 25 de Abril. Bom,
E isto não é despiciente, porque isto corre e fere e divide seccionalmente toda a sociedade portuguesa. E não há maneira de de assentarmos na realidade e na factualidade do que se passou, muito menos na questão de objetivar, que é sempre difícil, as intenções dos principais intervenientes em todos estes acontecimentos. Eu vou-lhe chamar, eu chamaria as últimas campanhas de soberania que fizemos na defesa dos povos e dos territórios que eram Portugal à época, que se realizaram na história portuguesa. História que tem 600 anos, em termos de ultramar. Não tem propriamente 600 dias. E esta é a primeira reflexão que eu queria aqui deixar. Portanto, isto era uma coisa que estava incrustada na mente nacional, no ideário nacional, na matriz nacional portuguesa, na maneira de ser e de estar como povo e no mundo. Tanto os povos como nós no continente sentíamos interligados e era uma vida comum, portanto... Sim, porque isso é a realidade. Exatamente. Aquilo sempre foram considerados como territórios portugueses e os portugueses fizeram sempre uma coisa. Isto tem muito a ver com a maneira especialmente específica e muito... Fomos ensinando os outros povos e nós fomos integrando os outros povos. Nós fomos integrando os outros povos e fizemos uma coisa que praticamente ninguém fazia, que era oferecermos a nossa nacionalidade. Bom, mas isso é um outro tipo de discussão que sai um bocado fora desta coisa, mas é importante termos isto como pano de fundo. Porque nem todos os países ou nem todos os povos sentem a mesma coisa, sentem este tipo de situações semelhantes da mesma maneira, nem os objetivos eram os mesmos. Portanto, isto tem a ver com a especificidade da colonização portuguesa, que é muitíssimo superior a mon avis, a qualquer, nem se confunde. Pelo menos nunca fomos racistas, é uma das coisas que nos assiste. Isso é outra parvoíce que eu não para aí a querer agora... Não tenha havido episódios de racismo, mas quer dizer, não estava na nossa maneira de ser, nem de estar, nem sequer em termos oficiais. Nunca houve... Os brancos casavam com negras. E, portanto, sim, não havia... Uma integração enorme. Isso está tudo amplamente documentado, tem documentação oficial, etc., desde há 500 anos. Claro. Bom, portanto, há aqui uma tentativa de distorção ideológica e de desconstrução da própria matriz histórica e anímica portuguesa, que é um autêntico atentado à memória dos nossos antepassados e ao bom nome do país e à própria concepção de pátria que não temos. Bom, e o nosso tenente-coronel ia-nos explicar todo aquele enredo e toda aquela teia que foram criando para que Portugal perdesse as suas colónias. Sim. Lá chegaremos. Mas deixe-me só acabar este ponto prévio que me parece muito importante. Porque a questão da terminologia, nós fomos atrás algumas vezes dos modismos da época, mas desde o início muito antigo, nós dávamos os nomes às expressões que fomos tendo no além-mar, de diferentes maneiras e sem conotações, digamos, ideológicas. Por exemplo, quando conquistámos Ceuta, chamámos de praça. Outros eram... Em África havia presídios, havia fortalezas, havia conquistas, havia províncias, havia territórios, havia N designações ao longo do tempo sem que isso fosse interpretado como sendo bem ou sendo mal. Os territórios do Indostão constituíam desde o século XVII um Estado, era o Estado da Índia. Ora, em termos de ciência política, o termo Estado é aquele que está logo abaixo da independência. Quando foi antes da independência do Brasil, numa tentativa de fazer um arranjo político, dadas a conjuntura da época, fez-se uma coisa extraordinária que, infelizmente, apenas durou 7 anos,
que foi uma construção política chamada Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E Algarves estava no plural, porque havia dois tipos de Algarves. Era o Algarve da Aquém e da Alimar, em África, e fora, que estavam no título dos reis. Ora, e o Algarve constituiu sempre um reino de Suadizã, não era distinto, mas era considerado como se fosse, tem outro tipo de raízes históricas, como reino independente. O rei de Portugal era rei de Portugal e dos Algarves, até à proclamação da República, 5 de outubro. Bom, muitos de nós, portanto, este termo, esta terminologia é muito importante. Também sofremos de alguns modismos, como foi especialmente já no fim da monarquia e sobretudo no princípio da República, com a história das colónias. O termo províncias, por exemplo, também foi usado no século XVII, foi usado no século... entrou na legislação portuguesa, não com o Estado Novo, mas sim com uma reforma chamada do Rebelo da Silva, no século XIX. Portanto, tudo isto era uma coisa encarada natural. Os republicanos, de facto, insistiram no termo colónia, que foi um termo que durou pouquíssimo tempo em toda a terminologia, porque era um modismo da época, e porque os republicanos quiseram, e acusavam os monárquicos. E porque os outros países europeus também assim chamavam aos seus territórios. Sim, mas como eu disse, exatamente, mas sobretudo por causa de imitar o modelo inglês de colonialismo, e suavizando. E já vou ao termo colonialismo versus colonização, que é o outro ponto-chave desta coisa. Perfeito. E depois houve uma coisa que ficou refletida no Ato Colonial de 1930, que foi o conceito de império, que também era um modismo da época. E aí os impérios, era uma coisa que toda a gente no mundo tinha império. Bom, e este conceito da demonização do colonialismo é um conceito recente do pós-Segunda Guerra, e eu já lá vou a isso. E o que é que se tentou fazer com isto? Tentou-se confundir o termo colónia com a colonização com o termo colonialismo. Ora, o termo colonização tem uma concepção positiva, tem um fundo positivo, porque é, digamos, a transmissão de conhecimentos entre povos, uma integração, uma assimilação, passagem de testemunho, passagem de civilização. Nós próprios, em Portugal, tivemos uma junta de colonização interna até 1966. Portanto, a colonização foi feita no território do continente, desde a Reconquista até a última, do Algarve. O que a maioria das pessoas desconhecem, pois exatamente. As pessoas desconhecem. Não tem isso nenhuma. Ora, e o colonialismo é que é uma coisa má, porque no sentido em que é tido como a exploração de um povo por outro povo. Ou subjugação, ou, portanto... o colonialismo, portanto, é a exploração de um povo por outro povo, um domínio a ferro e fogo, ou escravidão, uma coisa dessas, facilmente, que não tem nada a ver com aquilo que se passou connosco, pode-se ter passado com outros. Ou povos que fizeram genocídios no mundo, fizeram reservas. Os índios americanos hoje em dia têm direito à independência? Ou não? Nós vivíamos calmamente e os militares... Nós nunca vivemos calmamente, porque a maior parte das vezes que a gente teve que andar em luta, e andamos sempre, que isto é um povo de guerreiros, apesar de já não se perceber isso, e tivemos que ser. Mas normalmente as populações... Fez parte da natureza das coisas. Agora... As populações trabalhavam calmamente e, portanto, os militares protegiam as suas populações. Pois, Graça, normalmente houve muitas revoltas indígenas ao longo do tempo, em vários sítios. Mas normalmente quem armava, isto tinha a ver com guerras entre eles, entre tribos e gente lá, e normalmente ou com interesses estranhos aos nossos, que armavam a mão depois de quem nos atacava. Claro. E isto foi sempre assim em 600 anos. Esta coisa começou sobretudo em 1600. Quer dizer, oficialmente houve sempre guerra de corso antes, oficiosamente. Oficialmente começou quando os holandeses nos atacaram a nau de Santa Catarina, do Monte Sinai, em 1605, no Estreito de Malá. Mas, enfim, isto é outra história que nos leva muito longe. Mas é a partir daí, até antes disso, que a gente tem que perceber o que é que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, então, esse é o pequeno enquadramento que eu quero dar, um enquadramento geoestratégico e geopolítico que levou a que nós fôssemos atacados em 1961. Começou na Índia.
com a independência da Índia, com aquilo que ainda quis tomar em Goa da Moída, o Estado da Índia. Que foi a ferro. E foi atacado, finalmente, porque eles nunca conseguiram, não tinham razão absolutamente nenhuma naquilo que queriam, naquilo que a nível jurídico não tinham razão possível, não é? Absolutamente nenhuma. Mas isso é outra história que eu não me quero meter, podemos fazer um programa só sobre a Índia, que é outra coisa que também está muito mal arrumada. Claro. Muito mal arrumada mesmo. Até a nível militar está muito mal arrumado. A nível só das Forças Armadas. E ninguém quer mexer nisso. Bom, mas foi outra vez hediondo e o ataque foi realmente a ferro e fogo e foi realmente para ser mesmo, digamos que, mais que mal, portanto, não está justificado, nem é inqualificável e até hoje... A questão da Índia? Sim. A Índia não tinha absolutamente razão nenhuma, mas é que a gente podia dizer, podia haver ali uma ou outra razão, mas eu não tinha razão nenhuma, nem um bocadinho. Ia por força anexar a nossa Índia. Aliás, eles perderam uma questão em termos de direito no Tribunal da Haia, em 1960, creio eu, e quando atacaram o Conselho não tinham razão e, portanto, não conseguiram de outra maneira. Não, isso é muito simples. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, que normalmente estava sempre constantemente contra nós, não deu razão ao ataque indiano. Exatamente. Só que não teve consequências, porquê? Porque a União Soviética lhe opôs o veto. Portanto, destruiu aquilo. A ONU não funciona, nem nunca funcionou, nem nunca irá funcionar no estado em que está. Portanto, é mais uma perda de tempo e dinheiro que a gente tem pago. Mas, enfim, intertem-se para lá a discutir coisas uns com os outros. A questão da... o veto da União Soviética foi lógico, porque eles atacaram a Goa um dia depois do Khrushchev ter acabado a visita a Nova Delhi. Aliás, muito semelhantemente ao que aconteceu mais tarde, a história repete-se com outras vestes e outras nuances. Ou seja, é quase uma traição. Com a invasão de Timor pela Indonésia, que foi no dia seguinte à visita do presidente fora da América. Exato. Bom, ora bem, então o que é que acontece a seguir à Segunda Guerra Mundial? A seguir à Segunda Guerra Mundial, diga-se de passagem que nós chegámos ao fim da guerra, Portugal fez uma passagem político-diplomática extraordinária em toda, de mestre mesmo, de mestria inultrapassável em termos político-diplomáticos em toda a Segunda Guerra. Portugal não perdeu nada de seu. Teve um problema em Timor, foi habilmente depois, mais tarde, recuperado, mas isso tem a ver depois com as conversações que nós tivemos com os ingleses e sobretudo com os americanos e com a ida deles para os Açores. E, portanto, tudo isto foi muito bem tratado e Timor voltou à soberania portuguesa no fim da Segunda Guerra, depois de uma ocupação que nunca devia ter existido por parte das forças holandesas e australianas, e depois disso que deu origem à desculpa dos japoneses a seguir e invadirem aquilo, é preciso que se diga isto, onde cometeram absolutas atrocidades. E também acho que fomos o único Estado que mantivemos tantas províncias, portanto, em bom funcionamento e que as conseguimos, portanto... Não houve qualquer problema. Não houve qualquer problema. Houve 2 ou 3 enganos, entre aspas. Fomos uns heróis, até fomos sempre uns heróis e nunca tivemos... Houve apenas 2 ou 3 enganos mal explicados da Força Aérea Americana ou da Força Aérea Naval Americana que bombardearam por 2 ou 3 vezes o porto de Macau. Também uma história um pouco conhecida. Bom, então o que é que acontece no fim da guerra? No fim da guerra era preciso reorganizar o mundo. Por isso é que começaram antes com a história da criação da ONU, a sede do direito internacional, coisa que nunca resolveu a ONU, até hoje nunca resolveu um problema grave que fosse.
E da sua carta, não é? A carta, portanto... Sim, a carta, toda a estrutura da ONU está desde o início inquinada para aquilo não poder funcionar. Claro. Por isso, mas, enfim, esse é outro problema. A gente não se pode expressar com todos os problemas, que isto toca em muitas coisas, mas a gente tem que tentar ser objetivo. Certo. Ora, de onde é que surge este problema? Este problema surge da Guerra Fria. Surge da Guerra Fria e surge da Guerra Fria porquê? Por causa de uma invenção da arma atómica. E portanto, a arma atómica era uma coisa nova, uma coisa de alta destruição, e, portanto, fez com que se traçasse uma linha e os exércitos ficassem, cada um do seu lado dessa linha, sem se atreverem a atacar uns aos outros, porque a arma atómica implicava a destruição mútua assegurada de cada um. Então, a doutrina MED, que ainda vigora hoje, com nuances, está agora até a ter uma dinâmica nova. Teve adormecida a seguir à queda do Muro de Berlim, mas agora já está novamente a afiar os dentes. Mas pode-se dizer que a NATO foi criada em 49, porque a Carta foi em 45. Mas a NATO só propriamente foi criada em 49, não é? Mas a criação da NATO... tem a ver com o Plano Marshall e com... Não, a criação da NATO não tem nada a ver com a criação da ONU. São duas coisas distintas. A criação da NATO tem a ver com a ameaça da União Soviética. Pois. Ponto. E toda a guerra ideológica, mais uma vez, está por trás. E depois veio o Pacto de Varsóvia também. Sim, exatamente. Em 55, para fazer face a isso, assim, é a mesma coisa como o Comecon e depois a União Europeia, até isto. Exatamente. Está tudo ligado. Só que, não podendo haver estratégia direta, isto é, as pessoas não se poderem atacar umas às outras, provoca sempre aquilo que é fundamental em termos político-estratégicos e militares, que é a estratégia indireta. Portanto, a gente, quando é como uma espécie mal comparada, a gente, quando os forcados nas touradas em Portugal não conseguem pegar o touro de frente, e são derrubados várias vezes, o que é que eles fazem? À boa maneira portuguesa, até nisso, isso é uma das coisas que revela a nossa muito sabedoria antiga, vão pegar o touro de Cernelha. E, portanto, traiçoeiramente começaram a ver... Vai por trás. E, portanto, criaram esta história da autodeterminação dos povos e do conceito do anticolonialismo para ir atacar, por um lado, para destruir o poder das potências europeias, que ainda estavam. Depois, porque, de uma maneira ou de outra, confluíam nos interesses americanos e russos, da União Soviética, soviéticos mais propriamente. Porque podiam, tirando de lá os europeus, portanto, o que está aqui, isto, no fundo, não se trata da autodeterminação dos povos, mas sim da substituição de soberanias, é isto que está em causa, assim como hoje, mal comparado, ou até bem comparado, esta história das migrações e dos migrantes e desta coisa toda que está acontecendo na Europa não tem nada a ver com questões humanitárias, tem a ver com geopolítica, tem a ver com substituição de populações, é disso que se está a tratar e ninguém quer ver, nem sequer de Santa Sé. Portanto, dá-se este... E começam os movimentos... Ligar este maldito deste telefone de uma vez. Não para. Peço desculpa. Começam os movimentos emancipalistas... Já lá vamos, que ainda é preciso dizer mais qualquer coisa. Pois. E, portanto, isto trata-se de substituir as soberanias, porque entre a luta entre o capitalismo e o comunismo, cada um quer abocanhar o mais bocados possível. Claro. Ok? E, portanto, para ficarem não só como pontos estratégicos importantes, como matérias-primas e como mercados, digamos assim, ou como povos para a sua luta ideológica, isto mais no campo comunista. Agora, onde se juntou depois a China, mais tarde, o maoísmo, até se chantearem lá com os russos e andarem aí também às cabeçadas. Bom, e foi isto. Isto foi facilitado em termos europeus, relativamente às potências europeias, porque as vitórias dos japoneses na Segunda Guerra Mundial no Oriente quebraram o chamado mito da invencibilidade do homem branco. Depois, porque
as potências ocidentais, no seu combate ao eixo, prometeram aos povos que estavam debaixo da sua bandeira, de facto mais colonialista do que colonial, do colonizador. Prometeram-lhes autonomias e autodeterminações e etc. Fizeram uma série de promessas se eles os ajudassem. E por isso é que houve centenas, milhões de pessoas do subcontinente indiano, do norte da África, etc., combateram, como já tinham combatido na Primeira Guerra, combateram na Segunda. E, portanto, no fim da guerra, tiveram que lhes pagar, digamos, esta fatura ou o cumprimento das promessas. Por exemplo, os franceses tiveram um problema terrível na Argélia porque, no fim da guerra, não quiseram cumprir com esta promessa. E, sobretudo, por causa destes interesses confluentes, mas por motivos antagónicos de russos, de soviéticos e americanos, relativamente a fazê-los desprender esta quantidade de povos que ainda viviam, muitos deles viviam na Idade Média ou num Neolítico posterior, para fora debaixo da alçada dos países ou de alguns países europeus. Ora, nós não tínhamos rigorosamente nada, digamos assim, a ver com isto, a não ser estar no meio. Claro. E, fomos apanhados em cima disto. E, portanto, foi criado depois esta história do terceiro-mundismo. Embalados com a história da autodeterminação e dos conceitos anticolonialistas, criaram o conceito de terceiro-mundismo, que teve o seu ponto alto na Conferência de Bandung, que é uma povoação na Indonésia, em 1955. Em 1955. Onde pontuaram 3 líderes, que eram o Nasser, o Tito e o Sukarno, da Indonésia. Bom, e depois esta foi complementada a seguir pela Conferência de Acre, em 1957, salvo erro. Ora bem, foi aqui que começaram a soar campainhas de alarme aqui em Lisboa. A gente leva algum tempo a reagir às coisas. E foi a partir daqui que se começou a tomar algumas medidas para ver como é que nós íamos lidar com isto. E desta feita foram até os militares quem andou à frente. Isto é uma coisa rara. Em Portugal é raríssimo, a não ser em pouquíssimas alturas da nossa história, em que nós conseguimos andar à frente dos acontecimentos. Porque uma das coisas que sempre funcionou mal em Portugal foi o serviço de informações. E, sobretudo, a gente não acreditar que as desgraças nos podem acontecer. Exato. Normalmente acontecem só aos outros, não é? Todos os que estão aí a ouvir-me desse lado sabem que é assim. Bom, até o ataque a Angola já tinha sido, até o ataque a Angola já tinha sido meio anunciado a Salazar, não é? Não se sabe exatamente os contornos disso. Isto não foi. Mas o que tinha as FIAs militares fartaram-se de avisar que nós íamos ser irremediavelmente afetados por isto. E que ia haver um levantamento no norte de Angola. Isso é muito mais tarde. Tarde. Isto é antes. Estou a falar em 55, conferência, portanto, isto, as Forças Armadas, e isso é que era o ponto que é importante. Depois vai ter uma ligação mais tarde, em 61, é preciso perceber isto. Começaram a preparar uma reforma estrutural dentro das próprias Forças Armadas, que veio a terminar a ser consubstanciada por uma coisa que foi fechada pela reforma de 1958. Que nunca saiu, que nunca chegou, digamos, a meio. Mas começou. E isto fazia parte, nós estávamos organizados, toda a tropa portuguesa estava organizada para um conflito na Europa, estava voltada para a NATO. A maior parte do armamento que nós tínhamos nessa altura tinha vindo no âmbito dos acordos que tínhamos feito a nível da NATO, por isso é que depois não o pudemos utilizar em África, porque a NATO só ia até o paralelo de Câncer. Isto é preciso perceber isto também, que é uma coisa importante. De facto, o governo português também nunca deu as verbas necessárias, porque em Portugal os governos, desde o Afonso Henriques, nunca querem dar dinheiro para a instituição militar. Basta lá saber porquê, a não ser quando tem a corda na garganta. Depois,
o que é que aconteceu? Aconteceu que nós mudámos todo o nosso dispositivo, tentámos mudar toda a nossa doutrina e treino e apetrechamento de uma guerra completamente convencional, embora a gente tivesse sempre deixado algumas forças para um conflito desses, e nomeadamente na Marinha. A Marinha foi o ramo das Forças Armadas que menos se desligou da NATO durante todo o conflito ultramarino. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós começámos a preparar as tropas para uma guerra não convencional, uma guerra subversiva. E daí, logo no final dos anos 50, mandámos vários oficiais e sargentos lá fora tirar cursos e ver como é que isto se fazia, e passámos a fazer doutrina nossa. Bom, e foi isto que depois aguentou Angola, e nomeadamente a Força Aérea, porque a Força Aérea conseguiu fazer em 1959 um exercício chamado IMBA, em que já previa a necessidade de ocorrer uma subversão lá, e preparou o exercício IMBA, que foi um reforço de tropas e de aviões daqui para lá, que depois foi muito útil como treino para o que veio a passar-se mais tarde. E prepararam os planos de logística, porque senão nós não tínhamos mandado aqueles milhares de homens todos com material e com tudo atrás para Angola a partir de 61. Estas coisas não... Isto na tropa, não, as coisas não se fazem de um dia para o outro. Ou já estão preparadas, ou é o diabo. Pronto. Ora, aquilo que fala de dizer que já fomos avisados, há de facto algumas informações que chegaram lá em Angola, e chegaram à segunda réplica, que é a trata de informações do quartel-general. Isto é um assunto que ainda hoje não está bem dilucidado. Mas à boa maneira portuguesa, também, ou ninguém quis acreditar naquilo, achou que era um exagero, ou julgou que nunca ia acontecer, ou não quis ser portador de más notícias. Claro. Ok? Isto é uma coisa que acontece muito. É complicado, não é? O Império Otomano aguentou-se 500 anos, pá, e quem lhe levasse más notícias lá a quem mandava, cortavam-lhe a cabeça. Agora, ninguém gosta que lhe cortem a cabeça. Não é? Pronto. Pois. Agora, mas isto são coisas da vida real, que a gente, e que não passaram. Isto são coisas de sempre. Acontecem sempre. Porquê? Tem a ver com a natureza humana. Exato. Bom, quando se dá esta coisa, que teve um pronúncio em Angola, com os incidentes da Baixa do Cacém, em fins de 60, e depois com o ataque à prisão e ao posto da Polícia Móvel em Luanda, no dia 4 de fevereiro, quer dizer, isto era uma questão de tempo para acontecer, e mais uma vez aqui falham as informações. Claro. Bom, mas não foi só isso. Tinha havido também a independência a nível do Congo, não é? Da Bélgica deu a independência ao Congo. Sim, já sabia tudo o que tinha acontecido no Congo belga, tinha sido uma coisa terrível. Bom, que depois o ataque à Angola quis copiar, já lá vou. Ora, mas deixa-me só dizer uma coisa. O que falhou também em 61 não foi só isto, é que os militares, ou parte das fias militares na altura, que tinha numa visão prospectiva correta e adequada, tentado andar à frente dos acontecimentos e preparar o país para um conflito deste tipo, quando chegou à altura da verdade, retraiu-se. A começar pelo Ministro da Defesa na altura, que era o General Botelho Muniz. Exatamente. Okay? Ela ficou, digamos, algo, panicou, como se costuma dizer, no meio desta coisa toda, achou que não era capaz, não tínhamos forças, não éramos capazes de fazer frente a isto, íamos ser cercados, e resolveu fazer um golpe de Estado palaciano para substituir o professor Salazar no governo. Bom, isto foi feito com um grande cariz de ingenuidade, para não lhe chamar outra coisa, mas até a solução, até isto estar resolvido, e foi resolvido com um simples assinatura de um decreto-lei, o Salazar duraram pouco tempo, pois. Durou pouco tempo, ignorou-os, e também ninguém foi castigado, à boa maneira portuguesa, isto é uma coisa absolutamente inacreditável.
Isso durou, mas isto atrasou o auxílio a Angola um mês. Isto podia ter sido fatal. Porque Angola foi atacado por milhares de bandidos, fizeram um autêntico genocídio. É preciso chamar as coisas por nomes. Que atacou numa zona, infectou uma zona de 40 mil quilómetros quadrados, lá dos Demos que falou. 40 mil quilómetros quadrados para as pessoas terem uma ideia, é metade do território do continente. E em Angola havia cerca de 1.500 homens mal armados e equipados. E alguns indígenas... Em Angola, veja bem, todo o dispositivo militar ainda estava era um dispositivo praticamente da Primeira Guerra. Exato. Estava voltado para o Sul, por causa dos conflitos que a gente teve com os alemães no Sul, e antigamente com os Coanhamas e com os Coamatos. Bom, já agora, e para perceber isto, Angola é 14 vezes e meia, antigamente aprendia-se isso na escola primária, hoje não se aprende nem em lado nenhum. Era 14 vezes e meia maior que Portugal, é uma coisa perfeitamente desproporcionada de grande, escassamente populada, portanto havia 4 milhões e meio na altura, em 61, 4 milhões e meio de pessoas, dos quais apenas uma minoria eram de raça branca, depois havia os mestiços, e entre, digamos, as populações indígenas, autóctones de lá, havia 94 etnias diferentes, com 9 grandes grupos linguísticos. Claro. Perceber esta coisa, porque quem não perceber isto não percebe nada. Pois. Bom. E, de facto, a subversão e o ataque foi feito por uma tribo. Isto em África, na maior parte da África, a África está num estado que é um estado tribal. É preciso que as pessoas percebam isto. E não se pode transformar o que quiseram fazer à força e a escombro e martelo, como fizeram as fronteiras, no fim do século XIX, e não fomos nós os culpados disso, que querem transformar gente que vive na Idade Média, no Neolítico, em democracias ou sociedades avançadas do século XX e XXI. Em estádios diferentes. Estão em estádios diferentes de cultura mesmo. Aqueles povos, não é? Bom, e os Bakongos atacam os bailundos, não é? Atacaram os bailundos que eram gente do Sul e que trabalhavam nas fazendas de café. Portanto, e mataram muito mais pretos. Gente rural. E a gente tem que se habituar a chamar pretos e brancos, ou seja o que for, sem conotações racistas, porque não tem nada de racismo, são coisas da vida. Exato. Posso me entender? Eu também não gosto, eles não gostam de me chamem branco, chamem-me por nome. Mas se me disseram assim, você é branco, eu tenho que aceitar porque sou branco, o que é que a gente está a fazer? Mas eles ao mesmo tempo mataram os colonos portanto, os fazendeiros junto. Mataram 1.000 pessoas, mas o problema aqui nem sequer está no matar. É muito mais grave do que matar. Eles mataram. Eles assassinaram, exatamente. Sim, assim. Massacres. Aquilo foi um massacre, uma coisa completamente hedionda. Exato. Espetavam cabeças de crianças em paus, faziam, cortavam os seios às mulheres. Tudo o que possa pensar foi curto. Tudo, olha, aqui. Agora estão preocupados com o Estado Islâmico corta cabeças? Olhem aqui. Pois, exato. Bom, e portanto, é isto que leva a coisa. Agora, quem é que ataca? Isto é o pano de fundo, quer dizer, há milhares de mais coisas que se podem dizer sobre isto. Mas isto é preciso ter um curso, quase uma licenciatura para perceber hoje em dia estas coisas. Quem é que ataca? Como é que se forma a subversão? A subversão é formada, muito curiosamente, basicamente, porque é aqueles, quer dizer, quando se atacam os colonizadores de fazerem mal, quer dizer, são basicamente aqueles que estavam mais educados dentro das populações gentílicas, que se vão revoltar. Mas vão se revoltar não é para correrem de lá com o branco, não sei o quê, é para ganharem o poder. E isso teve, por exemplo, origem aqui, na Casa do Império. Nós estávamos cá a formar gente, que depois se voltaram contra, no fundo, o seu país. Isto agora, quando vem dizer que o Marcelino da Mata é traidor à sua gente, isto é uma coisa perfeitamente dramática e diabólica. Ele fazia parte do exército português, portanto... Desculpe, todos os guineenses eram portugueses. Exato. Mas conversa bem a ser esta. Pois, exatamente.
As conversas também, se ele era traidor, são coisas abomináveis que se dizem às escâncaras na televisão portuguesa. Não sabem história, não sabem o período, como é que funcionava. Estão completamente cegos por essas malditas ideologias horrorosas que têm inventado há 2 séculos esta parte. Faz-me entender? E ninguém desmonta isto. Claro. É porque, vivendo num país, uma sociedade que é completamente aberta, a liberdade de expressão, liberdade de opinião, é tudo mentira, porque há a maior censura. Há muito mais censura hoje em dia do que havia antigamente no Estado Novo. Ao menos esses se assumiam, não é? Hoje ninguém assume que faz. Quando vamos falar daqueles povos que eram só 2 que podiam ser representantes de Angola, a nível internacional nunca foram aceitos, como o MPLA, portanto, que era chefiado pelo Agostinho Neto, depois do Mário de Andrade ter deixado o partido, e a UPA também nunca foi considerada representante de Angola oficialmente, não é? Não, foi. Mais tarde, quer dizer... A UNITA era uma dissidente também da UPA, que mais tarde... Exatamente. Portanto, isto para os 3 grandes movimentos, eles nunca se entenderam. O que para nós, na altura, era ótimo. Eles nunca se entenderam, aliás, combatiam-se mutuamente. Claro. Portanto, e andaram sempre ali a ver quem é que conseguia fazer mais coisas para mostrar que era o principal. Mas nem a própria OUA, nem a própria ONU, nem o próprio outros chefes de Estado de países, vários, tentaram que eles se unissem, ou que se entendessem, e nunca conseguiram. E eles tentavam... mas é importante dizer coisas. Tentavam alcandorar-se aos países com mais capacidade, portanto, que fosse possível protegê-los a nível protetor, mas, portanto, uns inclinavam-se para os países comunistas, como o MPLA, não é? Bom, isso é importante dizer, porque isso é, digamos, uma justificação do que eu acabei de dizer do anterior, do enquadramento disto e das raízes. Pois, e a Cuba... A MPLA estava completamente debaixo do regime soviético. Porque isto tem a ver com a Guerra Fria. Aliás, a própria descolonização de Angola teve muito a ver com tudo aquilo que se passou cá no pré. Foi o último pico da Guerra Fria, no tempo do Brezhnev. Bom, mas quem começou a guerra, quem fez o genocídio, foram tipos apoiados pelos americanos. Porque há aqui, isto é preciso que se diga. E quem apoiou a tentativa de golpe palaciano do general Botelho Muniz, que era um ultra do regime, vamos lá ver. O general Botelho Muniz foi quase uma cópia do general Alberto Delgado. Eram ultras do regime. O general Botelho Muniz tinha sido ministro do interior no fim dos anos 40. Não era ministro do interior uma pessoa qualquer. Chegou a dizer, antes das eleições em 49, que a oposição não ganhava nem a votos nem a tiro. É depois ele que se vai revoltar, porque, entretanto, saiu do governo e levou um chute para cima e foi parar a Washington. A mesma coisa com o Humberto Delgado. E vieram de lá, meio impressionados com o capitalismo americano, ou com a vida na América, porque os portugueses também ficam assim deslumbrados com aquilo que vem de fora, não é? Às vezes não pensam propriamente com a cabeça, ou não percebem, ou não querem entender as coisas adaptadas àquilo que é o nosso caso, não é? E depois pensam que é adaptável à pátria. Pois, ouça, é que quem fomentou a FNLA do Sr. Oldan Roberto foi a administração Kennedy. Exatamente. Então, o Kennedy, que para nós foi um fascínio, para Portugal. Esse é que nos traiu, de facto, e apoiou oficial e oficiosamente as coisas, porque quem deu dinheiro para a FNLA foi a Fundação Ford. E quem apoiava, inclusive, alguns apoiavam a subversão no terreno, e isso manteve-se até ao fim da guerra, foram padres protestantes das missões que lá estavam, e missionários. Alguns deles americanos. Nada se passa por acaso. As missões estrangeiras. Exatamente. As estrangeiras estavam lá para combater.
nada se passa por acaso, nem há nada de novo debaixo do solo. Okay? Exato. O MPLA entra a seguir e mais tarde e só vai para o leste, apesar de ter uma ação em Cabinda. Porquê Cabinda? Porque Cabinda está mesmo ao lado, está a encrustar ali com o Congo Brazzaville, e o Congo Brazzaville tinha ideologia comunista. Pois, está aqui neste cantinho. Exatamente. É isso. Aqui é Congo Brazzaville e aqui era o Congo Leopoldo VI, isto em terminologia. E depois tem o petróleo e os americanos precisavam dos royalties. Também. Mas o Salazar até que era um tipo que sabia mais a dormir do que eles todos acordados, teve uma frase, uma resposta a esta história. Sabe qual foi o que o professor Salazar disse quando lhe levaram a notícia que tinham descoberto grande quantidade de petróleo em Angola? Sabe qual foi a resposta dele? Foi assim: só nos faltava mais essa desgraça. Pois. Isto tem um significado profundo. Claro. Pois é. Agora, portanto, isto foi o início da guerra em Angola. E como isto levou um mês para a gente mandar o reforço de tropas para lá, a sério, porque foi de reforço, mas foi uma companhia de paraquedistas, isso foi logo até 48 horas depois, estava lá uma companhia de paraquedistas, e depois uma companhia de caçadores especiais. E depois conseguiu repor. Isto era uma gota d'água no oceano das necessidades. Portanto, o grande contingente saiu daqui depois da abrilhada ter sido resolvida. Exatamente. Ok? Pronto. Mas conseguiu repor-se tudo no... Graça, desculpa, mas é que isto foi uma coisa perigosíssima, porque os desgraçados que lá estiveram, quem se aguentou aquilo, foram as magras forças militares que lá estavam e os civis que se organizaram em autodefesa. E depois ficaram abandonados no meio daquilo tudo. Começaram-se a criar as milícias também, porque... Então, exato. Foi o que eles não estavam a contar. Proteger as populações, porque... Isso não tinha acontecido no Congo belga, porque os belgas meteram o rabinho entre as pernas e piraram-se. Exato. Está a ver? Exato. Os nossos aguentaram-se. E tinham que aguentar as populações. Os nossos aguentaram-se. E não viraram a cara. E, portanto, é claro que isto hoje não se sabe quantos mortos é que isto deu. E frio. Claro. Ninguém conseguiu contabilizar isto, mas foram muitos. E, portanto, depois, isto é o que leva ao início da guerra. Tudo o resto, a evolução da guerra, já é outra história. Portanto, é outro capítulo desta coisa toda. Depois nas fronteiras... Creio que poderíamos ficar por aqui. Só a África do Sul e a Rodésia que, a nível de fronteiras, não tinha problema para Portugal, não é? Por todas as outras, tinha tanto o Zaire como a Zâmbia. Tem em Angola, sim. Porque quem defendeu a Rodésia quem defendia a Rodésia e a África do Sul, o estatuto que tinham éramos nós éramos a linha da frente e eles estavam na retaguarda, por isso era todo o interesse deles nos ajudarem a nos defender. E foi isso que aconteceu. Mas não só. Desde Angola ser escassamente povoada, não é? Sim, mas não é por causa disso. Não foi só isso. Isso quer dizer que nenhum Estado recém-independente que nos envolvia, não só Angola, como depois Moçambique e a Guiné. De facto, só quem tinha alguma força militar que nos podia aleijar era a Rodésia e a África do Sul. Por acaso eram nossos aliados. E essa aliança não tem nada de mal. E não quer dizer que o que se passava lá estava bem. Aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Franco Nogueira, teve também uma frase lapidar relativamente à questão da África do Sul, quando a questão do racismo, da segregação, dessa coisa toda, o apartheid, ele teve uma frase lapidar e que disse que, relativamente a isso, concordámos que discordávamos. E, portanto, as coisas os campos estavam definidos. Sim. Nem eles atuavam ou quando nos ajudavam se não fosse de mútuo, digamos, acordo. Agora, o próprio... Nós tentámos ali uma jogada com aquele tipo que depois foi morto... do Katanga. Do Katanga. Que ele chamava o Tchombé. Tchombé, sim. Era nosso aliado. E, portanto, nós nunca tivemos grandes problemas com
o Congo, aliás, tanto o Congo como depois a Zâmbia e não só, estavam, digamos, economicamente nas nossas mãos, porque dependiam para as exportações do caminho de ferro de Bengala e do caminho de ferro da Beira e tudo isso. Nós tínhamos posições estratégicas chaves que podíamos utilizar em qualquer altura e que nos defendiam muito. Por isso é que nos aguentámos 13 anos de guerra. Quer dizer, explicar estas campanhas têm que ser vistas em várias dimensões. Isto tem uma dimensão política, uma dimensão estratégica, uma dimensão diplomática, uma dimensão económica, uma dimensão financeira, uma dimensão militar e uma dimensão psicológica. Nós vencemos em todas, menos na psicológica, que foi o que deitou isto abaixo, em 74. Mas isso é outro capítulo desta coisa toda. E isto tem estas dimensões todas, porque é um assunto complexo, e é o maior ataque que Portugal sofreu desde a restauração. E foi um ataque a nível mundial, em todos estes âmbitos. É preciso perceber isto, e a gente aguentou-se 13 anos. Foi uma coisa... Isto foi Portugal no seu melhor. Claro. Ok? E a gente não tem a menor noção disto hoje em dia. Além disso, acham... É preciso dizer e repetir ao mundo o que fizemos, não é? Mas é que não se pode dizer isto porque hoje vivemos numa mentira de Estado, que é o que é ensinado nas escolas, o que é dito em termos políticos na televisão e a maior parte do discurso dos jornalistas e da intelectualidade é que tudo isto que eu acabei de dizer estava errado. Ou foi mau. E é precisamente o contrário. Se vês que cada regime, os livros de história são revistos precisamente por isso, não é? Cada regime... Pelos vencedores. Ou então Exatamente. É aquilo que o Napoleão, parece-me que não era burro nenhum, não é? Dizia da história, quer dizer, a história é um conjunto de mentiras sobre as quais os senhores historiadores se puseram de acordo. Claro. Pois é. Agora, eu não gosto de viver na mentira. Dá-me galo. O que é que eu lhe diga? Claro, a verdade histórica tem que ser pesquisada ad profundis e, portanto, só quem estuda muito e conhece profundamente o seu assunto pode pronunciar-se à vontade, abertamente e sem medos. Mas não é sobre isso. Há aqui uma maldade intrínseca nisto tudo. Há uma maldade ideológica. Há um interesse ideológico absolutamente escabroso. Ideológico e político. Portanto, nesta altura, os países começaram a apertar o cerco a Portugal a nível jurídico, tanto a ONU como, portanto, os Estados Unidos e a Rússia, porque começaram a prever a necessidade de ficar com o território de Angola devido às riquezas nela contidas e, portanto, o povo português... Sim, mas ouça, na ONU passou-se essa coisa... Foi talvez das campanhas mais vergonhosas que houve em toda a história da ONU. É que a partir, bem, isso é uma coisa muito complicada. Eu escrevi um texto onde isso, ou já escrevi livros onde isso está tudo, digamos, suficientemente escalpelizado, só que é muito... leva tempo para ler tudo. Claro. Mas, assim, em termos muito simples, quer dizer que houve... Isto começou tudo quando nós entramos na ONU, e quero também já agora dizer que nós entramos na ONU a pedido dos americanos e dos ingleses para reforçarmos o bloco ocidental contra, mais uma vez, as forças comunistas. Agora, quando o governo português, na altura, não tinha interesse nenhum em pertencer à ONU. E quando acedeu a isso, meteu ao papel o pedido. E o pedido foi vetado. Nós não fomos autorizados a entrar na ONU. Porque, mais uma vez, a União Soviética opôs o veto. É preciso perceber aqui também uma coisa. Porquê é que a União Soviética... Nós tivemos sempre boas relações com a Rússia. Desde a Idade Média. Depois cortámos relações em 1917. Uma questão ideológica. Eles connosco. Mas a União Soviética, os soviéticos, e eu não estou aqui a confundir os soviéticos com os russos,
embora em termos geopolíticos, isso é outra coisa, em termos geopolíticos, tanto faz estarem lá soviéticos como seja o que for na Rússia, porque a geopolítica russa vem desde o tempo do Ducado da Moscóvia e mantém-se constante. E foi, digamos, basicamente escrita e descrita e escrita pelo czar Pedro I. Se forem ler o testamento político dele, está lá tudo o que quem estiver sentado no Kremlin vai fazer em termos geopolíticos e geoestratégicos. Mas esta questão da Revolução Bolchevique tem laivos de religião. Daí a força e também a diferença que isso faz. E, portanto, a União Soviética, o governo da União Soviética, os sucessivos membros, nunca perdoaram a Portugal e ao governo português ter ajudado o Franco a ganhar a Guerra de Espanha. Porque foi quem impediu, basicamente, que tomassem conta do resto, ou podiam, a partir daí, ter tomado conta do resto da Europa Ocidental. Se, caso o governo republicano tivesse ganho. E agora, aquilo que se está a passar em Espanha, já agora a talho de foice, está-se a aproximar muito das vésperas da Guerra Civil em 1936. Vamos a ver se aquilo não vai descambar outra vez e se nós não vamos ao que levar com os cacos em cima. Porque anda toda a gente a dormir na forma também com isto. E, portanto, a União Soviética vetou a nossa entrada na ONU só quando as grandes potências ocidentais fizeram também um acordo com os soviéticos, em 1955, em que entraram países da órbita de uns e da órbita de outros, é que Portugal pode entrar na ONU em 55. E uma das perguntas que fizeram, ao abrigo da tal carta das Nações Unidas, no seu artigo 73, perguntaram a Portugal, ao governo português, se tinha territórios não autónomos. E Portugal disse que não. Porque isto levantou um granelo que durou até 1974. E assistiu-se a esta coisa absolutamente abominável, que foi as potências comunistas aqui iam sendo acopladas, os afro-asiáticos, que este movimento, também é preciso dizer que este movimento terceiro-mundista oficialmente estava equidistante dos blocos, não sei o quê, mas foi uma grandíssima aldrabice, porque 95% alinhou do lado do bloco comunista. Exato. À medida que se iam acoplando territórios que iam sendo, digamos, tendo a independência a trouxe-moço, de qualquer maneira, o que é que acontecia? Acontecia que o seu número aumentava e, portanto, havia lá uma regra que as coisas eram aprovadas por 2/3. A partir de 1960, esses 2/3 foram conseguidos. E então, durante estes anos todos, foram mudando aquilo que era concebido como direito internacional para contrariar toda a argumentação do governo português relativamente a este assunto. Foram sucessivamente, quer dizer, eles diziam uma coisa, a gente dizia outra, enquanto não conseguiram torcer tudo para nos tentar encostar à parede a dizer que, em termos de direito internacional, nós não tínhamos razão nenhuma. Isto é a mesma coisa que a ver agora. Os americanos têm interesse nos Açores desde a guerra de 1898, que eles tiveram, vergonhosa que eles fizeram à Espanha. É a mesma coisa que ver agora um movimento independentista que surge nos Açores, a que os americanos se colam porque têm interesse não sei o quê, e começam a desenvolver teses de direito internacional a dizer que aquilo tem que passar a ser o 52º Estado americano. Exato. E vão sendo a coisa até aqui, faço-me entender ou não? Exato, e foi o que aconteceu porque a maioria afroasiática etnista na ONU pôs-se contra Portugal, não é? Eles foram, até o conceito de território ou de colónia ou de território autónomo foi sendo moldado à conveniência disto. E, portanto, foram inacreditável. Aprovadas moções de censura e condenação contra Portugal, digamos, de reunião para reunião.
Mas desde quando é que a gente somos agora obrigados a quererem-nos pessoas Até que querem sermos impor nós coisas que são do interesse deles e não nosso? Nós os únicos a sermos, a resistir à vaga de anticolonialismo. Essa foi sempre assim. Esta história dos ventos da história é uma falácia. Os ventos da história, que é uma citação tirada fora do contexto em que foi feita pelo primeiro-ministro Macmillan na África do Sul em 1960, foi tirada do contexto para dizer que nós estávamos isolados, que é outra mentira, que só dizem mentiras. E dizer que os ventos da história, nós estávamos contra os ventos da história. Não, os ventos da história que estavam contra nós, mas sempre tiveram. Desde o Dom João II, que os ventos da história estão contra nós. Não é? Porque o Dom João II inventou uma coisa que era o mare clausum. Aquilo não interessava a outros povos, logo refutaram aquilo e inventaram o mare liberum. Depois os ingleses, através do Hugo Grossos, em 1608, na Holanda, depois inventaram o ato colonial de 1651 em Inglaterra, que durou praticamente até meados do século XIX. Depois inventaram a história do tráfico da escravatura e da condenação do tráfico da escravatura. Depois inventaram a Conferência de Berlim, que era a ocupação do foro do homem branco e a ocupação efetiva. Depois inventaram o sistema dos mandatos na Primeira Guerra. Depois o sistema dos duplos mandatos na Segunda Guerra. Quer dizer, e não havia nenhum destes ventos na altura desses interesses que fossem a favor de Portugal. Exato. Então foram só estes. Eu não tenho culpa nenhuma que as pessoas desconheçam isto tudo. Ou não queiram ver, que ainda é pior. Este crescendo anticolonialista que tinha sempre o apoio da Rússia, da China e dos seus satélites, não é? Em relação ao caso português. Desculpe lá, mas agora vamos falar dessa história da Rússia, mas a Rússia também não tinha territórios coloniais. Olha, a Rússia, por exemplo, não descolonizou. É que eles queriam a descolonização para os outros, mas eles nunca fizeram no território deles. Nunca se fala disso. Nunca se fala disso. Não, porque isto tem a ver com poder, senhora. Isto tem a ver com poder. Quem tem poder é quem manda. Não tem nada a ver com o direito. O direito é possível em função de quem tem o poder. A Primeira Grande Guerra falam sempre que a Alemanha e a Itália ficaram descontentes com os terrenos em África e tal. Pois é, cada um alega. Exatamente. Mas veja lá se os soviéticos não foram obrigados a descolonizar uma série de territórios lá da antiga União que chamava-se União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exatamente. Só que eles foram do Ducado da Moscóvia e foram a cavalo até Vladivostok. Nós fomos até à Índia de barco. Exato. Compreende? Pois no Cairo, não é? Realizou-se a tal quarta Conferência dos Povos Africanos, em que mais uma vez Portugal foi eleito como alvo número 1 dos ataques. Sim, foram-nos encostando à parede cada vez mais para... Eu vou-lhe dizer o seguinte, eles podiam fazer lá os ataques todos e se todas as condenações da ONU não valiam nada. De direito... Ouça, não valia nada, porque tem a ver com não haver... os nossos territórios. Mas olha, isso era tudo, isso não nos era agradável, mas não nos beliscava. Ou beliscava pouco. Porquê? Porque nada nunca foi tentado que efetivamente nos pudesse prejudicar. Por exemplo, nunca houve sanções económicas contra Portugal. Nunca conseguiram interditar as nossas linhas de comunicação aérea nem as nossas linhas de comunicação marítima. Nunca fizeram nunca montaram uma aliança, sei lá, internacional militar contra nós. Portanto, nós perdemos a guerra, nós saímos de lá porque quisemos. Pois é, porque... Tem a ver com a história da psicologia. Mas isso é outra coisa que eu não quero falar agora. Senão, a gente não acaba a conversa. Ok? Portanto, fazerem declarações. O Estado de Israel, quantas moções já foram aprovadas na ONU e no Conselho de Segurança, que é o que interessa na ONU, é o Conselho de Segurança. Contra Israel e eles, pura e simplesmente, borrifaram-se nelas. Pois. Devem ser para aí mais de 2.000. Compreende? Sim. Portanto, nunca foram. E o tempo estava a nosso favor. Mesmo a nível interno Angola, os governadores, do que eu sei, foram... portanto, acho que era o MPLA que chamou à fala, ou queria entrar em fala com o governador,
porque nós tínhamos ganho a guerra aos 3 movimentos de libertação. Não foi em Angola. Não. Eles nunca quiseram conversações e coisas assim. Os únicos que quiseram conversações, isso é outra coisa. Isso é mais no 25 de abril. Isso já tinha antes. Isso é na Guiné. É na Guiné. E isso foi uma coisa importante que inclusive mudou a posição do general Spínola. Ok? Mas aqui, é outro capítulo. Também é outro capítulo da história. Vale a pena um programa, mas quer dizer, a gente não pode falar de tudo ao mesmo tempo. Claro. Mas as conversações aqui em Portugal também não foram de acordo. Não, o problema, a guerra foi perdida aqui. A guerra foi perdida aqui, não foi lá perdida lá. A guerra foi perdida aqui no Terreiro de Paço. Exatamente, é isso. E um pouco nas universidades. Ok? O problema é esse. Isso é outra história. Exato. Isso é outra, quer dizer, é um capítulo da mesma história, mas é um capítulo sui generis e diferenciado. Porque isto foi uma coisa bem feita. Mas o que é que podemos detectar disso? Que havia medo a nível Portugal-Rússia, Portugal-América e que recuaram para não terem problemáticas com essas duas grandes potências? Quem? Cá? Não tem nada. Quer dizer, nós em Portugal... Que eram os grupos políticos internos que, portanto, determinaram o que se ia fazer com Angola? Não, aquilo... Com Angola, com as províncias a nível geral, não é? Portanto, a concessão da descolonização, entre aspas, das nossas províncias ultramarinas, à luz do que vinha sendo feito e do que nos estavam a tentar encostar juridicamente nestas conferências internacionais, teria sido possível opor-nos a isso aqui internamente, ou o problema e a culpa foi mesmo nossa aqui, dos nossos governantes e, portanto, das pessoas que conduziram o processo? Antes de chegar lá a esse ponto, isso é uma pergunta, tal história, isso é preciso elaborar muito sobre isto. Bom, da mesma razão. E acho que depois disto fechamos a nossa entrevista por aqui. Sim. O nosso tempo já está a ser variado. O problema foi que, não sendo viável, ou tudo aquilo que foi tentado não deu resultados para nos tirar de lá, em termos políticos, tirar de África ou da Ásia, porque temos que ver que nós tínhamos, digamos, isto estava tudo em pé de guerra. Se não estava em pé de guerra, estava de... Mas isto foi uma situação que, basicamente, o país viveu sempre desde o Afonso Henriques. Ok? Nós vivemos sempre, até ao século XVIII, o Terreiro de Paço tinha peças de artilharia. Até ao terremoto. Porque, Exato. Só vemos uns restinhos ali no Museu Militar. Nós vivíamos sempre debaixo do risco de ter uma incursão, sei lá, de piratas. A Marinha Portuguesa, até meados, até quase ao fim do século XIX, tinha forças navais no Algarve, que era a chamada Esquadra do Estreito, que era que defendiam as incursões dos piratas do Norte de África. Portanto, que depois iam também passar nós somos um povo que arquipélagos, não é? Nós somos um povo que não temos memória coletiva. Exato. E agora, além de não termos memória coletiva, por razões várias, que também não interessa agora dizer, estamos a distorcer a memória coletiva, que ainda é pior. Bom, e, portanto, quando a estratégia, digamos assim, direta não deu para nos tirar de lá, arranjaram uma estratégia indireta, que foi atacar aqui a sede do governo. Aqui. Fazer a subversão, transpor a subversão que havia em África aqui, para o continente e ilhas, aqui na Europa. Como é que fizeram isso? São uma deliberação de forças que estavam conluídas para fazer isso. E a subversão foi feita aonde? Foi feita nas universidades, sobretudo em Coimbra. Claro. Começou em Lisboa
mas aí ainda estava muito cedo, não deu para grandes coisas, em 62. Era reitor da Universidade de Lisboa, o professor, como é que ele se chama? Marcelo Caetano, que se tinha zangado com o governo que tinha ido para ali, porque tinha sido retirado do governo de 58, juntamente com o ministro Santos Costa, por razões que não vou agora estar aqui a dilucidar, e depois, sobretudo, a de 69. As universidades eram uma coisa muito importante, porque delas saíam os tipos que iam... Até nas províncias ultramarinas, os líderes dos movimentos e dos partidos, não é? Sim, mas eles saíam a maior parte dos oficiais. Nós tínhamos um exército, chegámos a ter um exército, no fim tínhamos um exército de 230 mil homens. Desde o Afonso Henriques não havia uma coisa assim. Nunca houve, nem perto nem de longe. Nós tínhamos 230 mil homens, vejam bem, em armas, em pé de guerra, em 4 continentes e 4 oceanos. Não é coisa pequena. E tudo funcionava. E não havia computadores. Ok? Exatamente. Bom, havia muitas falhas e muitas coisas, mas isto funcionava tudo, nunca funcionou tão bem. Talvez nunca funcionou, nem quando a gente mandou a terceira armada ainda em 1501. A coisa foi tão bem organizada. E, portanto, era preciso furar este edifício todo, que isto era um edifício muito consolidado. Mas para ter este exército todo é preciso oficiais e sargentos. É preciso gente que o enquadra. Na altura, o exército fez um erro que nunca recuperou, que era o exército dos 3 anos. Só mandavam para oficiais gente com o 7º ano. Ora, ser oficial tem muito mais a ver com capacidade de liderança do que com saber matemática. E, portanto, em vez de fazer, de onde poderiam tirar maior a coisa, que era fazer uma recruta comum e uma seleção comum entre sargentos e oficiais, entre gente com mais do 5º ano, portanto, o leque que iam para oficiais era menor, que eram só os que estavam nas universidades, e a maior parte deles até se portou muitíssimo bem. Diga assim a minha verdade. Agora, a subversão começou aqui, porque depois que ia enquadrar as tropas que iam para o ultramar, era esta gente que saía das universidades. Claro. Ou dos liceus. Ora, se tivesse subversido, se a subversão fizesse campanha lá, ia mudar-lhes as mentes. E nunca houve aqui uma campanha de contra-subversão que funcionasse como deve ser. Nós que montamos, e a tropa toda montou uma ação psicossocial em África notável. Aquela capa à psique. Isso não foi feito na retaguarda. Isto foi um erro do regime. Pois. Bom, agora, quando o professor Salazar é que carregava isto às costas. O professor Marcelo Caetano, que era uma pessoa estimável, na minha perspectiva, e era um excelente professor de Direito, tinha alguns defeitos da natureza humana e tentou encetar um caminho de abertura, uma espécie de uma terceira via entre aquilo que era chamado os ultras e os chamados da esquerda. Porque havia pessoas com quem não se podia discutir esta história do ultramar. Isso nenhuma, porque isto deixou de ser coeso em meados dos anos 60, porque a oposição democrática, eu não sei precisar em que ano, chamada oposição democrática, que até então tinha apoiado sempre e defendido o ultramar, mudou de ideias. A única força em Portugal que saía fora disto, desde o Afonso Henriques, foi uma coisa chamada Partido Comunista Português, que português nunca teve nada, porque sempre foi uma filial canina naquela altura do Politburo, do PCUS, do Partido Comunista da União Soviética, que, seguindo as diretivas de Moscou, em 1900, logo a partir de 1921, ou do internacional em que eles participaram, onde isso foi deliberado, foram atrás desta história da autodeterminação, da autodeterminação, da independência das colónias, das chamadas colónias, não sei o quê. Claro que isto não se aplicava aos territórios da União Soviética. Não é? Bom, portanto, foi a única força em Portugal que destoou desta coisa toda. Até. E foram eles, inclusive, ou um braço armado deles foi constituído, para ver a importância que isto teve,
que causou um atentado em Tancos, que foi o atentado mais mortífero em toda a guerra em termos de destruição material. Em que destruíram, felizmente nessa altura não morreu ninguém, outros morreram, destruíram mais de uma dezena de helicópteros e aviões. Nos faziam muita falta para o que estávamos a fazer. Eu deixo a quem me está a ouvir como classificar uma ação destas. Ora, o professor Marcelo Caetano, quando chegou quis Tudo Maravilhas, ele tinha... havia duas grandes diferenças entre o professor Caetano e o professor Salazar. Um é que o professor Salazar pensava na dúvida e realizava com fé. O professor Marcelo era ao contrário, pensava com fé e realizava na dúvida. O outro é que, quando o professor Salazar falava, muito pouca gente percebia o que ele dizia, mas toda a gente entendia o que ele queria. O professor Marcelo era ao contrário. Toda a gente percebia muito bem o que ele dizia, mas ninguém entendia o que ele queria. E foi esta tentativa da terceira via que o professor Marcelo quis fazer que não teve... não teve força, não teve estamina, não teve apoios, não teve sabedoria para levar até ao fim. E passou a ficar de mal com todos. Ou como tentava à direita ou à esquerda. No fim da vida já estava muito diminuído por causa da doença da mulher, que foi um pouco dolorosa e comprida, e depois ele próprio também já não estava em boas condições de saúde. A gente, quando não tem saúde, acabou. Claro. Saúde é a coisa mais importante que há. E, portanto, foi ele que começou a ter dúvidas. Ele introduziu a dúvida relativamente ao ultramar. E isto foi a morte do artista. Introduziu a dúvida porque o professor Salazar podia ter dúvidas, mas guardava-as para si. Ele nunca teve dúvidas. O professor Marcelo expôs essas dúvidas nas conversas em família, na Assembleia, no Governo. Ora, ninguém pode, e portanto quis dar a entender que esta história do ultramar era uma coisa que ia acabar, que ia evoluir, que ia qualquer coisa. Ora, ninguém pode pedir ou à população para morrer definitivamente por uma causa, quando essa causa não é definitiva. Exato. O livro de Spínola, por sua vez, também não... O general Spínola zangou-se com o Marcelo, e o Marcelo com ele. Este é que foi a desgraça que aconteceu, por razões que também não vou, que agora vai adiantado, e é outra discussão. Temos que parar. Temos que separar as coisas. Isso é outra coisa. E depois, fundamentalmente, porque a guerra é uma coisa que desgasta muito. E desgastou a geração dos militares do quadro que a faziam. Mas, curiosamente, desgastou muito mais aqueles que estavam menos desgastados do que aqueles que estavam mais desgastados. É uma coisa que também normalmente ninguém diz. Mas, em teoria, um militar do quadro não se pode dizer que não se pode queixar de estar desgastado, porque ele, desde que entra para oficial do quadro, pode ter que combater desde que se forma até que se reforma. Claro. Mas isso é em teoria, porque na prática o desgaste existe. Mas o problema não foi isto, é uma questão anímica, psicológica. Por isso é que eu digo que a psicologia é mais importante. E o problema é que há muita gente que depois, quando o país está em guerra, também não gosta de ir para o oficial do quadro, porque isto custa. Ora, foi o que aconteceu, sobretudo na Academia Militar. Deixou de haver, deixou de ser alimentada. Não só em quantidade, como em qualidade. Esse problema sobre o 25 de Abril... Isto a origem ao 25 de Abril, não é mais nada. Havemos de fazer uma live sobre isso, e eu não vou cansar mais o professor hoje, porque realmente foi uma preleção muito completa, que todos nós agradecemos, os ouvintes e portanto, espectadores, e aqui a locutora e produtora de um simples programa como este,
que gosta sempre muito de o receber e o aplaudir e portanto, fico para uma outra live esperando que me conceda mais uma, portanto, das suas sábias palavras e conselhos e conhecimentos. E agradeço-lhe muito e até uma próxima, então, nosso encontro em direto. Tudo a correr muito bem para o Sr. Professor e até uma próxima vez. Muito boa tarde. Deus, obrigado a todos. Obrigada. Divirtam-se que a coisa não está para... Pois, e cuidem-se, não é? Está fácil. Pois, Tá, prazer e saúde. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Coronel. Obrigada.